Bom dia. Nesses últimos 3 domingos, a liturgia nos deu esse dom precioso que é o discurso das parábolas de Mateus. O discurso das parábolas é um discurso que não exige muitas explicações, mas é um discurso que provoca uma resposta. Provoca a nossa resposta. A semente é boa. A palavra de Deus é essa semente, disse Jesus. Mas, para dar fruto, exige a nossa receptividade, a nossa acolhida. Exige descer e permitir que essa palavra coloque raízes. Porque se a terra é boa, ela dará fruto, ela poderá colocar raízes. Então, descer de uma visão mais superficial da vida. Provoca uma outra visão da vida. Uma visão da vida mais aberta, que tenha sentido, esperança, que tenha confiança. Porque a semente é boa. É Deus que planta essa semente. É Deus que semeia essa semente. Então, nós temos que cuidar dessa semente. Mas é aí quando vai aparecer o joio. Não importa, ele diz. O joio pode aparecer, mas você cuida do trigo. Porque o joio pode provocar o trigo a ser mais trigo. Não é com as medidas drásticas, precipitadas, arrancando o joio, que o trigo não vai ser importunado, então crescerá. Porque você pode arrancar também o trigo junto com essas medidas drásticas. Então, a paciência de Deus. As parábolas são lindas porque provocam em nós uma resposta, abrem em nós uma outra visão da vida, partindo do cotidiano, partindo de exemplos muito cotidianos. A semente, a pérola, o tesouro, o joio, o trigo. Partindo do cotidiano, provoca uma outra resposta, uma outra visão da vida. Nós vimos que as parábolas são a expressão da paciência de Deus que quer alcançar a todos. Então, essa também, o joio, o trigo, que é o coração do discurso das parábolas, quer expressar isso, a paciência de Deus, não é? E você pensar a dar sua resposta, a ser mais trigo. É belíssimo isso, é muito lindo, muito lindo. Então, continuamos a nossa caminhada hoje lendo mais 2 parábolas. Estamos sempre no capítulo 13 de Mateus. Vamos ler o versículo 31 a 33. E Jesus contou outra parábola. O reino do céu é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E se torna uma árvore, de modo que os pássaros dos céus vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino do céu é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. É palavra da salvação. É belíssimo, não é? O reino do céu é como uma semente de mostarda. Nós vimos as parábolas querem provocar o nosso crescimento na fé, no seguimento de Jesus. O nosso crescimento se dá no encontro com Deus e com os irmãos. Mas o encontro com Deus não se dá no espetacular, no prodigioso, no extraordinário. O encontro com Deus se dá no pequeno, no insignificante. Isso quer dizer a parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda é como uma cabecinha de alfinete, algo invisível quase, mas que plantado pode dar um arbusto grande
e os pássaros podem fazer seus ninhos. Então, o reino dos céus nós o encontramos no pequeno, no oculto, no cotidiano. É isso que quer dizer. Era difícil para Jesus deixar entender isso. Porque os profetas Ezequiel dizia, a presença de Deus é como um cedro. O cedro plantado numa montanha, elevada e excelsa. Então, com uma ramagem frondosa, que serve para abrigar todos os pássaros e os aves dos céus. Para Jesus, o exemplo é outro. Não é o cedro, que faz pensar em algo grandioso, poderoso, mas é uma semente de mostarda, que sugere o pequeno e o insignificante. Para seguir Jesus, não precisamos sonhar grandes coisas, mas descobrir e acompanhá-lo, e segui-lo, não é? Nas coisas pequenas, nas coisas comuns, nas coisas cotidianas. Ainda Jesus traz uma outra cena, que era muito comum para ele, provavelmente, muitas vezes deve ter contemplado a mãe e as mulheres preparando o pão. Esse pequena quantidade de fermento que fermenta uma quantidade grande de massa, não é? Então, o reino dos céus é como um fermento, que uma mulher mistura na massa e fica tudo fermentado. Esse também é o agir de Deus. Ele não vem a nós para se impor com a força, com o poder, mas transforma a nossa vida desde dentro, de maneira silenciosa, oculta, com uma força transformadora chega a Deus. Deus não se impõe, não domina, Deus atrai. Assim que temos que ser nós, não criar barreiras, não precipitar-nos em tomar decisões drásticas, mas ser fermento na massa, ser fermento, presenças que fermentam o ambiente, que alegram o ambiente, que dão sentido ao ambiente, que abrem para sentidos novos, como as parábolas. As parábolas querem nos abrir para outros sentidos, para um sentido novo, para uma vida que tenha sentido, para uma vida de fé, de esperança, de amor, de paciência, mas de perseverança. A semente deve ser cuidada com perseverança, para dar frutos. E a fecundidade aumenta com os anos, embora às vezes as forças físicas diminuem, mas a fecundidade da palavra aumenta. A fecundidade da palavra, se nós cuidamos, se nós acolhemos, aumenta e somos capazes de testemunhar isso, de transmitir isso para os outros. Então, que sejamos essas presenças que alimentam a própria vocação, que sejam presenças que testemunham que seguir Jesus é uma coisa belíssima, que dá sentido à nossa vida. Seguir Jesus nos faz pessoas mais felizes, nos faz pessoas mais pacificadas e pacificadoras. Então, que sejamos essas pessoas que acolhem a semente da palavra de Deus e deixam que essa semente dê fruto e fruto em abundância. Que possamos continuar a nossa caminhada com todos os nossos compromissos do dia a dia, levando essa luz que a palavra de Deus nos dá. Ele nos acompanha na liturgia desses domingos. Levando essa luz, refletindo essa luz e deixando que essa luz, que é a palavra de Deus, desça no nosso coração e dê muitos frutos. Que tenhamos uma boa semana. Todos.